Boa tarde, pessoal. Mais uma aula aqui do nosso curso de efeito Casimir e aplicações. Então, vamos continuar aqui discutindo aplicações do método de espalhamento. Vamos aqui abrir os slides. Então, a gente vai fazer uma última aula ainda sobre átomo-superfície. Já vamos mudar para caso de interação entre superfícies, né? Então, um minutinho aqui. Ok, bom, espero que vocês estejam vendo aqui os slides, né? Esses slides que eu já mostrei antes. Aqui uma pequena revisão, né? A gente obtém a interação átomo-superfície para uma superfície geral, né? A partir dessa fórmula de espalhamento, colocando aqui o operador de espalhamento do átomo, né? E tem que expandir o log, como a gente já discutiu bastante. A gente discutiu o caso de uma superfície corrugada, né? Por exemplo, essa superfície aqui com esses platôs que lembram uma barra de chocolate. A gente obtendo resultados até primeira ordem na amplitude dessa superfície, né? Nesse Azinho aqui, que é a altura do platô em relação a um plano de referência aqui, né? Que está tracejado. Então, o resultado até a primeira ordem no platô, né? Eu tenho uma correção à energia para o caso plano, né? Que é dada por isso aqui, ó, em termos de primeira ordem. Esse primeiro termo aqui é um termo meio trivial, ele só está corrigindo para o valor médio, né? Da altura média desse platô, né, se eu pensar em termos de média espacial desse perfil, né? Da superfície. E a parte importante é essa, né? E uma coisa importante que a gente discutiu é que quando eu me afasto muito, né? Quando o meu átomo aqui, que esse pontinho vermelho está muito distante, quando ele vem aqui, lá para cima, vamos anotar um pouco aqui. O meu potencial, né? Vai ser, ele vai deixar de acompanhar o perfil da superfície, né? Aqui é o regime de proximidade, né? PFA, né? E aqui é para grande distância. Então, para grande distância, o potencial deixa de ter esse perfil que reproduz o perfil da superfície e passa a ser senoidal, uma senoide pura. Eu vou pegar só o n igual a 1 aqui nessa série de Fourier, né? Então, eu tenho uma função senoidal pura com um período igual ao período do perfil, né? Então, isso que acontece a grande distância. Uma coisa que eu esqueci de mencionar é que esse potencial, por depender da posição lateral, implica que eu tenho uma força lateral, né? Essa força lateral, o que ela faz aqui, né? A grande distância, ela vai querer trazer o meu... Bom, a força sempre vai trazer, né, a partícula para o mínimo do potencial. O mínimo, a grande distância, está claramente aqui bem no meio do platô, né? Então, se para um átomo distante aqui, ó, eu tenho essa força lateral, se eu desloco ele lateralmente aqui, ele vai ter uma força que vai puxar ele para o centro do platô aqui. Isso aqui, quando eu estou bem pertinho, se eu tenho um platô plano aqui, né, já não vai acontecer, né? Eu tenho uma força muito pequena aqui nessa região, é quase constante para reproduzir, né, reproduzindo o perfil da superfície. Então, isso acontece, essa força lateral aqui, ela é mais visível aqui, né? Não estou dizendo que ela é maior em ordem de grandeza, porque todo mundo vai cair com a distância, né? Com essa distância ZA, mas se eu estou muito próximo, né? Eu vou ter uma dependência muito fraca com a posição lateral em cima do platô, né? Essa força lateral, né? Nunca foi medido para átomo, né? Mas ela já foi medida para superfícies, como a gente vai comentar daqui a pouco. Então, quando eu tenho interação entre duas superfícies, né? Então, essa propriedade aqui, né,
de a grande distância eu passar a ser senoidal, ela é uma consequência, então, desse nosso método, né, de tratar a interação átomo-superfície pelo método de espalhamento, né? Se eu usar a aproximação de força de proximidade, eu sempre vou ter esse tipo de comportamento aqui, né? E isso, a gente pode se perguntar se isso é geral ou se isso vale só para pequenas amplitudes, né? Do meu H, que dá o perfil da superfície. Ou seja, será que esse resultado de ser senoidal só vale para superfícies que são pequenas perturbações da superfície plana, né? Então, a gente fez, posteriormente, um cálculo exato. Vamos lá para ele. E esse cálculo exato, vamos usar o modo apresentação, né? Que eu acho que vai ficar melhor. E esse cálculo exato, ele a gente fez para o caso mais simples de fazer um cálculo exato, né? Quer dizer, o que quer dizer exato aqui? Agora eu não estou mais supondo que essa amplitude aqui, né, do perfil, que ela seja pequena, né? Ela pode ser grande, ela pode ser comparável à distância ZA entre o átomo e a superfície, tá certo? A única hipótese que eu vou fazer aqui, né, para simplificar, vou supor que o meu átomo, o ZA é maior do que esse A, então o átomo está nessa região do lado de fora, né? Ele está nessa região aqui. Vamos desenhar. Acho que eu vou dar uma pequena pausa, estou fazendo barulho externo. Vamos aqui retomar rapidamente. Deixa eu voltar para os slides. Então, estava começando a discutir esses resultados que a gente obtém no caso não perturbativo, né, que são resultados exatos, né, válidos para qualquer valor da amplitude de corrugação, não é mais para uma corrugação pequenininha, né? Isso significa, então, que a gente pode explorar o caso em que a distância entre o átomo e a superfície é comparável a essa amplitude A da corrugação. E a gente fez esse cálculo aqui para uma grade retangular, né, com simetria de translação espacial ao longo do eixo Y, né, e tem esse perfil periódico, né, do período D, né, ao longo do eixo X. Então, isso é uma rede, é uma grade retangular. E aqui, nesse caso, nesse exemplo específico, eu estou mostrando resultados para o caso em que a largura desse platô é igual à largura do vale, né? Então, D é igual a 2S, onde essa é a largura do vale. Mas é muito fácil ter resultados para outros valores dessa razão, né? Entre esses dois comprimentos, esse comprimento aqui e esse comprimento aqui da região vazia, né? Então, eu não vou entrar muito em detalhes sobre como é feito esse cálculo, deixa eu só dizer que ele é baseado, né, em você entender a estrutura dos módulos do campo, né, nessas três regiões, uma região com Z maior do que A, né, que é uma região homogênea de vácuo, uma região com Z negativo, que é também uma região homogênea, né, nessa região aqui, deixa eu anotar, né, para ficar um pouquinho mais claro. Então, essa região aqui, Z negativo, né, essa região também é homogênea. E a região difícil, digamos assim, é essa região intermediária, né, Z é essa região aqui, né, em que Z é positivo e menor do que A, né, onde A é essa altura, né, essa altura aqui varia a altura em relação ao piso que eu tenho aqui, né. Nessa região, o que eu tenho é um perfil periódico, né, que eu tenho uma região com meio material, uma região de vazio, uma região com meio, uma região de vazio, e esse tipo de solução que aparece aqui é como aquelas soluções para a função de onda do elétron em teoria da matéria condensada, né? Então,
a gente usa formalismo parecido, né? Expande em uma base de Bloch, né? Usando o teorema de Bloch, para escrever como é que são os campos aqui nessa região intermediária, e depois você tem que fazer o casamento entre essas três regiões, né? Essa região aqui homogênea, preenchida pelo mesmo material, a região difícil, né? Que eu uso o teorema de Bloch, e a terceira região, Z maior do que A, que também é homogênea, uma região de espaço vazio, né? Então, com isso, a gente consegue obter aquele operador de reflexão, né? O nosso objetivo, né, é usar a fórmula de espalhamento com um operador de reflexão da superfície, né? Então, a gente quer obter os elementos de matriz, esse operador, aquele operador que eu tinha chamado de RS, né? Na base de ondas planas, né? Para entender, então, a reflexão não especular que acontece aqui, né? Então, isso aqui, essa reflexão não especular é o que a gente chama, né, de difração para uma rede de difração, né? Eu gero ordens de difração, e aqui, como eu estou fazendo cálculo exato, eu não vou pegar só a primeira ordem de difração de cada lado, eu pego todas as ordens de difração, né? E é um cálculo feito exatamente, quer dizer, resolve exatamente essa geometria aqui retangular. Dá para fazer isso. A gente não vê nos cursos, né? Quando a gente estuda a rede de difração, a gente faz uma abordagem mais simplificada, né? Mas dá para resolver exatamente aqui esse problema dessa rede retangular. Então, eu estava comentando com vocês, né, que eu encontro novamente esse tipo de potencial, são esses pontos numéricos aqui, né, que tem a forma senoidal. Para verificar que tem uma forma senoidal, a gente plotou aqui junto. Isso aqui, então, é a curva do potencial em função da posição lateral, né? E, novamente, o potencial é mínimo no centro do buraco, né? Tá certo? E é máximo. Não, desculpe, é o contrário, né? O potencial, porque aqui eu estou fazendo uma razão entre dois valores negativos, né? O potencial é sempre negativo, né? Ele tem um módulo maior no topo do platô. Então, mais negativo com módulo maior quer dizer que é um mínimo, né? Então, esse potencial joga o átomo aqui para o topo do platô, como a gente estava discutindo, e tira ele aqui dessa região, né? Então, ele vem para cá. Aqui eu estou fazendo uma razão, né, nesse eixo vertical entre o potencial, que a gente calculou numericamente, e o potencial U0, né, aquele potencial do plano, para um plano situado bem aqui, onde eu estou indicando aqui, ó, na meia altura, tá bom? Então, a gente normalizou dessa forma, né? É como se eu estivesse comparando a minha grade com uma geometria que contém a mesma quantidade de meio material, né? Por isso que a gente botou o plano aqui. Você vê que o potencial, que essa razão não é né? É muito diferente você ter redistribuir a tua matéria, né? Essa forma dessa grade, ao invés de tirar esse pedaço do platô aqui e botar e preencher aqui nesse vazio, né? Então, essa razão é maior do que 1, é bem maior do que 1, é entre 2 e 3, né? Para esses parâmetros aqui, né? Para essa distância, que é só o dobro da amplitude, né? Eu não poderia estar explorando esse tipo de distância no regime perturbativo, né? No regime perturbativo, a distância tem que ser muito maior do que o A, né? Do que a amplitude de perturbação. Então, aqui, essa variação de x é desse ponto aqui no meio do buraco, né, que é o 0, até no meio do platô, que é o d sub 2 aqui, né? Tá certo? Então, eu tenho esse resultado aqui, está mostrando o seguinte, ó, esse desvio em relação ao caso plano, aqui, em relação ao plano aqui nessa posição, ele é maior aqui no topo do platô, tá certo? Quando eu estou aqui, né, e isso dá para entender, né, ó, comparo essa posição aqui do átomo, quando ele está aqui, que é esse ponto, né, com essa posição aqui, né, que é esse valor aqui do gráfico. E eu estou comparando o potencial para a grade, o potencial exato com a grade, com o potencial quando eu tenho um plano aqui, né, tá certo? Nessa posição. Que é esse U0 aqui, né, de ZA menos A sub 2, né, tá certo? Então, repara, já aqui nessa posição, o meu potencial é maior do que o potencial que eu teria se eu distribuísse essa matéria toda aqui,
E aqui ele é muito maior ainda, né? Porque eu tenho essa matéria mais pertinho, né? E, assim, se eu pensar em termos aditivos, né? Muitas dessas coisas a gente consegue entender, né? Tá certo? Embora o resultado não seja... Se eu pensar em termos de interação pairwise, né? Aditiva, somando aos pares, né? O fato de que nessa posição eu tenho esse tanto de matéria pertinho, né? Faz com que a interação fique bem mais forte, né? Do que aqui, né? Que nessa outra posição. Aqui o denominador é o mesmo, né? Tanto aqui como aqui, né? Mas o potencial aqui é bem maior do que aqui, porque tem mais matéria. Em ambos os casos, ele é maior do que eu teria se tivesse um plano aqui nessa posição média. Mas aqui ele é bem maior, é 3 vezes maior. E tem essa forma senoidal aqui, né? Que a gente já tinha obtido e explicado analiticamente no caso perturbativo, né? Aqui nesse outro gráfico, eu estou comparando, de novo, com o potencial para um plano, mas aí eu uso aquela ideia da aproximação de força de proximidade. A aproximação de força de proximidade, né, é dizer que o potencial, aqui, por exemplo, é o potencial devido só a esse pedaço, ignorando, é como se isso aqui fosse um plano infinito, né, tá certo? Ignorando o resto. É você olhar, né, para isso aqui, que é a distância local até a superfície, tá certo? Essa distância local, nesse caso desse perfil retangular, então, ela vai estar sendo descontínua assim, por pedaços, né? Então, esse ZA menos H é igual ao próprio ZA, quando eu estou aqui, por exemplo, né? A distância local é essa, é o próprio, a coordenada Z. Mas quando eu venho aqui para um ponto em cima do platô, eu tenho que subtrair o valor A, né? Isso aqui, que é a altura desses dentes, né? Então, eu tô vendo o quão bom, aqui nesse gráfico, em função da posição lateral, eu estou tentando analisar o quão boa essa aproximação é. Né? Tá certo? Então, eu estou querendo analisar o quão próximo de essa razão for. Né? E aí, eu estou tomando um módulo, então não importa para mim se esse potencial exato está maior ou menor do que o potencial dado aqui por essa ideia de proximidade, né? Que é a aproximação de força de proximidade. Então, olha só, aqui, até essa posição aqui, né? Repara que essa discrepância em relação à aproximação de força de proximidade vai aumentando muito, né? Então, eu estou passeando... Z é 4A, né? Eu estou bem mais alto aqui, mas para não ficar confuso, eu vou botar o meu átomo passeando aqui, né? Mas ele está um pouco mais alto. Então, ele está passeando aqui, né? Eu vou seguindo essa curva, né? Então, repara, à medida que ele aproxima dessa quina, o desvio em relação à aproximação de força de proximidade vai subindo, subindo bastante. É natural, né? Até porque, quando eu estou aqui, a própria ideia da força de proximidade perde um pouco de sentido, porque eu tenho esse degrau, né? Aí eu não sei se eu pego esse valor ou esse, né? Então, tem uma descontinuidade aqui, eu estou pegando o valor aqui de baixo, tá? Então, é natural, né, que quando eu vá me aproximando dessa região aqui acima do degrau, essa aproximação vai ficando cada vez pior. Quer dizer, na verdade, esse valor aqui ele vai subestimando, nesse caso, bastante a interação, e cada vez mais à medida que eu aproximo da posição desse degrau aqui, que está em D sobre 4, né, que está marcado aqui por essa linha tracejada. Ok? Aí, quando eu passo para a posição em cima do platô, vocês notem que aqui, aí eu vou estar aí eu eu também dou um salto aqui na posição, tá? O Z eu aumento de um valor de A, né? A é isso aqui. Então, aqui, repara que, apesar de eu estar mais distante em relação ao plano de referência, a aproximação de força de proximidade deveria ser pior por causa disso, mas, na verdade, ela é melhor. Em cima do platô, a aproximação de força de proximidade é bem melhor, né? O módulo de Rho-1 é menor, sistematicamente menor do que nessa região, em cima do buraco, né? Porque o efeito, então, o que está acontecendo aqui? No caso do platô, é o contrário, né? Esse zero, ele superestima em vez de subestimar, né? Eu posso pensar isso em termos aditivos, né? Se eu estou aqui em cima do platô, a aproximação de força de proximidade está aproximando o potencial por um plano, né, que está ocupando todo esse espaço, mas está faltando matéria aqui, né? Então,
Se eu penso em termos aditivos, né, de interação de polo, é claro que a interação com o grating vai ser menor, né? Mas esse efeito, a gente está vendo, ele é menos importante do que o efeito quando eu estou em cima do buraco. Ok. Então, esse tipo de geometria e esse trabalho nosso foi bem citado, porque essa geometria foi proposta em vários experimentos aí de física atômica, e teve um experimento realizado, né, por um grupo lá na Alemanha que usou essa geometria e para fazer aí medidas aí envolvendo a interação de Casimir-Polder, né? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Então, uma proposta que a gente fez de aplicação disso seria transferir o momento angular do vácuo, né, e fazer um condensador de Bose-Einstein girar e gerar o que é uma coisa muito importante nessa área, que são esses vórtices, né? Que seria uma demonstração, então, do torque de Casimir, né? Então, se você tem o meu condensado na vizinhança dessa grade, quando você roda a grade, né, você vai ter um torque de Casimir. A gente vai voltar a falar sobre isso num contexto um pouco diferente daqui a pouco. E esse torque a gente mostrou nesse trabalho aqui, que seria suficiente para gerar um vórtice. Vamos agora, então, isso encerra essa parte aqui de átomo de superfície. Vamos agora falar das aplicações do método de espalhamento, né, para interação superfície-superfície. Vou falar um pouquinho aqui de superfícies que são quase planas, ou que são planos rugosos, ou que é uma superfície corrugada, né? E na aula seguinte a gente vai falar sobre o último tópico de aplicação do método de espalhamento, que é o problema da interação entre plano e esfera, né? Ok. Então, vamos agora falar da interação de superfície-superfície para essas geometrias assim, em que eu estou próximo da geometria plana, né? Então, vamos primeiro considerar esse caso em que eu tenho dois planos que não são perfeitos, eles têm uma corrugação estocástica, né? Tá certo? Então, a gente discutiu bastante na nossa reunião síncrona, né? E essa corrugação estocástica é descrita, né? Aqui eu vou ter um certo função de perfil H1, né? Vamos desenhar aqui para a gente lembrar a notação. Então, aqui, ó, em relação a um certo plano de referência, vou desenhar o plano de referência aqui. Tem um plano de referência aqui que eu defino, e aí eu tenho o H1, né, que me dá a posição local da superfície em relação a esse plano aí. Então, o H1 de XY. Agora eu estou botando esse índice, que são duas superfícies. Eu tenho uma outra do lado de lá. Então, aqui do lado de cá também, ó, vou ter um perfil, né? Vou ter aqui também um perfil. Então, vou ter um... Vou fazer um desenho aqui para ilustrar isso. Tem um plano de referência aqui que eu estou indicando, né? E eu defino a minha superfície, né? Aqui. Eu tenho a superfície dessa placa, desse espelho 2, né? A rugosidade dela é definida por uma outra função H2, X. H1 e H2 não são funções conhecidas, né? Eu tenho alguma informação estatística sobre elas, né? O que eu sei é que eu conheço a função de correlação, né? Vamos chamar aqui de X, para não confundir
XA, YA, H1, XB, YB. O valor médio, né, média estatística disso aqui, né, é a função de correlação que só depende da posição relativa, né? E isso aqui, então, é conhecido, digamos assim. A gente supõe, a gente vai escrever os nossos resultados em termos dessa função de correlação, na verdade, em termos da transformada de Fourier dessa função de correlação no espaço, então, de Fourier que a gente trabalha, que vão ser que é esse H1 de K aqui, né, que aparece aqui. Uma hipótese que a gente faz, que é bem razoável, né, para a rugosidade estocástica, que não tem correlação entre essa rugosidade aqui e a rugosidade do lado de lá, quer dizer, essa função de correlação cruzada, H1, H2, a gente supõe que é zero. Então, essa função de correlação cruzada, então, eu posso desprezar os termos na teoria de espalhamento que envolvem esse produto, né, aqui, né, de um H1 por um H2. Então, se eu vou pegar termos em H1 quadrado e H2 quadrado, são esses termos que aparecem aqui, e eles têm uma forma bem interessante de entender, né? Então, essa função aqui que vai me dar a força, por exemplo, tem uma expressão análoga para energia. Então, eu posso entender isso, né, dentro do espírito da teoria de espalhamento, em termos daquela volta completa, né, o round trip. Né, eu tenho diagramas, né, em que eu posso fazer uma volta completa nessa aproximação perturbativa, né, fazendo, por exemplo, duas reflexões em primeira ordem de H, duas reflexões rugosas. Né? Então, essa reflexão em primeira ordem de H é que eu estou indicando aqui por esse círculo verde. Né? Cada reflexão dessa inclui, né, um certo H1, uma transformada de Fourier de H1 de K, né? Ou de ΔK, né, digamos assim. Lembra que a gente discutiu? Esse ΔK me diz qual é a variação do K na reflexão não especular. Se é uma reflexão não especular, quer dizer justamente isso, variar aquele vetor de onda K no plano XY. Né? No plano, então, perpendicular a esse eixo que liga as duas superfícies. Então, aqui, cada reflexão rugosa, né, muda o K de um ΔK, e aqui o peso que se aparece depende aqui da componente de Fourier do H1, né? E aqui é H2, desculpa, né? Essa componente H2 aqui com esse valor de ΔK, tá certo? Então, mas como não tem termo linear em H, porque a média do H eu sempre posso dizer que é zero, né? Definindo esse plano aqui de referência convenientemente. Não só essa função de correlação cruzada é zero, mas eu posso dizer também que a média do H1 é zero e a média do H2 é zero. É só definir de maneira esperta o plano de referência. Né? Então, eu só tenho interesse em obter os termos de segunda ordem. Mesma coisa iria acontecer se eu fosse calcular a interação átomo-superfície rugosa. Né? Só ia buscar termos de segunda ordem em H. Esse termo, e como não tem cruzado, né? Esse cara aqui é zero também, essas duas reflexões rugosas têm que ser na mesma superfície. É o que está ilustrado aqui nesse diagrama. Né? Eu faço uma primeira reflexão rugosa e mudo de K para K barra, né? um K diferente do K inicial, e esse K barra menos K é justamente igual ao ΔK que eu estou colocando aqui. Né? Tá vendo? Aparece aqui o K barra menos K. O K barra menos K é o que aparece aqui. Essa variação aqui é o argumento da transformada de Fourier do meu perfil, né? Do meu perfil da superfície rugosa. Então, mudo de K para K barra, né? Propago com esse K barra aí, né? Tem os fatores de propagação. Aqui é antes de fazer a rotação de Wick ainda, né? Depois eu faço a rotação de Wick. Só para aqui, eu não fiz a rotação de Wick aqui para manter um ar mais físico. Né? Então, eu mudo aqui, vamos acompanhar, é daqui para cá que a gente tem que ler, né, o processo. Eu mudo de K para K barra, esse cara aqui, né? E aí eu colho um H2 de ΔK, um H2 de K barra menos K, tá certo? Aqui. Essa amplitude de reflexão não especular é esse coeficiente vezes o H2, que já está aqui.
Aí eu propago essa distância L com esse novo K-barra, né? Está aqui, está certo? Esse é o fator de propagação. Aí eu faço uma reflexão especular na superfície 1, tá bom? Que é o R1, coeficiente de Fresnel, né? Propago de volta, que é esse outro cara aqui, né? Aí, quando eu chego de volta, eu faço uma reflexão rugosa novamente. Eu tenho que ter duas reflexões rugosas para ter um termo de segunda ordem. Tem que ter duas reflexões rugosas de primeira ordem para juntar. Aqui vai aparecer um outro H2. Vai ser um H2 agora, em vez de ser de K barra menos K, é de K menos K barra, mas que é o complexo conjugado daquele outro. Então, aí eu escrevo em termos do módulo quadrado, né? Que é o que está aqui. Então, é essa reflexão rugosa, que aqui é a segunda que eu tenho que ter para coletar. E aí eu vou propagar agora de volta, né? Lembra que tudo isso envolve tomar um traço, né? Eu tenho que voltar para o meu K inicial. Por isso é que essa segunda rugosa, ela volta para o meu K que eu tinha no início. No início eu tinha um K e mudou para o K barra, né? Mas nessa segunda rugosa eu vou ter que voltar do K barra para o K, porque isso tudo é calculado dentro de um traço, né? Então, eu estou pegando o K final do processo todo, tem que ser igual ao K inicial. Então, eu volto para o meu K inicial e propago novamente, né? Aqui com esse vermelhinho aqui, né? Agora com o meu K inicial, né? Com o KZ, assim, sem a barra. Mas para fechar o ciclo, ainda tem que fazer mais uma reflexão especular na superfície 1, né? E propagar de volta para o 2. Aí eu fechei o ciclo, né? Voltei para onde eu estava, tá certo? E tem vários outros diagramas desse tipo, em particular tem os diagramas em que eu faço as duas reflexões rugosas na superfície 1, né? É só trocar 1 por 2 aqui, que são esses termos aqui. E tem outros termos também, né? Porque eu posso fazer, eu sempre vou fazer duas reflexões rugosas, mas eu posso fazer um número arbitrário de reflexões especulares, né? De reflexões pegando o coeficiente de Fresnel, né? Então, todos esses termos vão estar aqui, mas eu consigo somar, né? Na verdade, não é assim que a gente calcula, essa é a maneira de interpretar, né? Mas isso dá uma soma de uma progressão geométrica. Todos esses diagramas, né? Eu consigo somá-los, porque é a fórmula da progressão geométrica. Então, eu posso somar todas essas possibilidades de um número arbitrário de reflexões especulares, né? Eu não posso, em segunda ordem, eu não posso ter 3 reflexões rugosas, por exemplo. Eu posso ter até 2. Tem um termo também que envolve uma única reflexão rugosa de segunda ordem. É por isso que eu preciso calcular esse operador RS de reflexão até segunda ordem, porque com uma única reflexão eu posso gerar um termo em H ao quadrado, né? Porque a expansão do operador RS, né, tem um termo de segunda ordem também. Esse termo de segunda ordem tem que também ser levado em conta, essa parcela que está aqui. Então, isso dá uma ideia, né, de como é que a gente calcula mais detalhes aqui que estão nesse artigo, né? Como é que a gente calcula a correção de rugosidade de uma forma exata no sentido de não usar aproximação de força de proximidade ou não usar métodos aditivos, né, que é o que o pessoal usava antes, e de certa forma ainda continuam usando, né? A gente mostrou aqui que a gente pode obter usando teoria de perturbação, que é uma boa aproximação para a rugosidade, né? Porque a amplitude de rugosidade tipicamente vai ser muito menor do que a distância de separação, né? Só que ele é exato no sentido de que o perfil aqui ele não precisa ser muito suave, né? Ele pode ter componentes de Fourier altas, né? A gente recupera o PFA quando esse perfil é quase plano, né? Tá certo? E aí no PFA só importa a variância, a gente até já comentou um pouco sobre isso, né? A variância que é você tomar a função de correlação no mesmo ponto, né? Porque no espírito da aproximação de força de proximidade é tudo local, né? Aí não vai depender da função de correlação envolvendo pontos diferentes, né? Só vai depender da função de correlação no mesmo ponto, que é o que a gente chama de variância, né? Quando x é igual a x, quando xa é igual a xb, y igual a yb. Ok, então, com isso aí, vamos agora discutir um outro problema envolvendo superfícies não planas ou quase planas, né? Dentro dessa abordagem perturbativa, né? Que ao invés de ser uma superfície estocástica, né, é uma superfície
prescrita, corrugada. Isso aqui foi um experimento feito pelo grupo do Marmoriden em 2002, já tem 18 anos, que é um experimento muito bacana, que é o seguinte: você tem duas superfícies com essa corrugação aqui, periódica, né? A outra também periódica, com o mesmo período dessa outra superfície, as duas têm o mesmo período lambda, né? O que vai acontecer? Até em termos da aproximação de força de proximidade, em termos de uma ideia aditiva pairwise, também dá para entender o que acontece. Além da força normal de atração entre essas duas superfícies, tem uma componente lateral. Isso aparece também por causa do átomo, né? Face a uma superfície corrugada, a gente viu que tem uma força lateral, e aqui tem essa força lateral que foi medida, né, nesse artigo de 2002, usando a microscopia de força atômica. É essa configuração aqui, vocês estão vendo, né? É plano esfera, é uma corrugação gravada na superfície da esfera e uma rede de difração aqui. Na verdade, eles fazem a corrugação na esfera, comprimindo a esfera contra a rede, né? E aí você grava essa corrugação na esfera, que vai ter uma amplitude menor, né? E que automaticamente vai ter o mesmo período, né? Então, essa corrugação na esfera ela é feita por pressão, fazendo contato, né, no AFM entre a esfera e a grade de difração, que tem esse período lambda aí. Isso grava uma rede com o mesmo período na superfície da esfera. E aí, então, né, você monta isso tudo, né, na ponta do chip do cantilever, de um microscópio de força atômica, né? Você consegue medir essas deflexões aqui. A gente vai voltar a falar disso com mais detalhe numa aula posterior, né? Medindo a reflexão de um laser e fazendo detecção da diferença entre as intensidades medidas nesses dois diodos, aqui, nesses dois fotodiodos, né? Você consegue medir pequenas deflexões. Então, quando você tem essa força lateral aqui nessa configuração, isso aqui vai defletir, né? E você mede lá no seu essa deflexão. Então, isso aqui foi medido para distâncias da ordem de 200 nanômetros, essa distância aérea aqui é da ordem de 200 nanômetros, né? E esse experimento foi analisado usando ou aproximação de força de proximidade, né? Ou esse método aditivo de somar pairwise, né? O que acontece, né? Vamos entender. Esses dois métodos mostram qualitativamente o que vai acontecer, né? O que vai acontecer é que eu vou ter uma força tentando alinhar o máximo aqui com o máximo dali, tá certo? Isso é que vai minimizar a energia, tá certo? É quando os máximos estiverem alinhados. Então, essa força lateral tende a alinhar, né? Um máximo com o outro máximo. E aqui eu tô fazendo um gráfico do máximo dessa força lateral. Essa força lateral, né, ela vai ter uma variação senoidal, se isso aqui for um perfil senoidal, com a posição lateral. Ela tem uma amplitude máxima, que é isso que eu estou portando aqui. E essa amplitude, se eu calcular usando a aproximação de força de proximidade, é essa linha tracejada. E aqui é em função do inverso do período, que é a componente de Fourier. Aqui eu já boto 2π sobre lambda, né? 2π sobre lambda é o K, esse perfil H de K, né? Desculpa aqui. Esse perfil H de K, ele tem só duas componentes de Fourier, né? 2π sobre lambda e menos 2π sobre lambda, né? Porque se ele for senoidal, né? Então, esse H de K, lembrando que o H de K é a transformada de Fourier do perfil H de X, né? XY. Esse K aqui é um vetor bidimensional. Aqui a minha corrugação, digamos que ela seja ao longo do eixo X, né? Então, esse H de K, ele vai ter aqui um delta, né, de KY. No eixo Y tem simetria de translação, mas no eixo X eu não tenho simetria de translação, eu tenho esse perfil periódico aí, período lambda, né? Então, tem esse K igual a 2π sobre lambda. E, então, é esse cara aqui que eu estou variando, né? Eu estou
fazendo esse gráfico aqui em função do período, né? Na verdade, do valor do K, né? Da componente de Fourier única que esse perfil senoidal tem. Quanto maior o K, quer dizer, menor o lambda, menor o período, a aproximação de força de gravidade diz que maior vai ser o efeito, que é razoável, né? Eu vou ter um slope maior, né? Tá certo? Quanto menor esse períodozinho aí, maior é o slope, maior é a variação da energia local, né? Quando eu desloco relativamente uma superfície em relação à outra. Então, a amplitude da força lateral, de acordo com a aproximação de força de proximidade, cresce linearmente com K, na verdade. Esse resultado não é difícil de demonstrar. Quando eu calculo exatamente em teoria de perturbação, né, mas sem fazer aproximação de força de proximidade, que é a curva sólida aqui que a gente calculou, a gente tem para lambdas grandes, né, para Ks pequenos, a gente reobtém o resultado do PFA, né? Tem essa coincidência aqui nessa região, toda essa região aqui, né, os resultados conhecidos, porque se o meu perfil tem um período muito, muito grande, um lambda muito grande, né, 2π sobre lambda pequeno, né, ele é quase plano, né? Então, aí eu vou recuperar o resultado do PFA. Mas quando esse lambda começa a ficar comparável à distância de separação, eu vou desviando. E aqui, nesse caso, o resultado exato fica abaixo sempre do resultado do PFA. O PFA superestima. A gente vai ver que isso é verdade também quando eu uso o PFA para a geometria plano-esfera, né? O PFA superestima a intensidade do efeito. Então, eu vou começar a ficar abaixo e eu tenho um máximo aqui quando o lambda, esse período, é da ordem da distância. Tá bom? Depois ele começa a cair exponencialmente, ele vai cair exponencialmente esse efeito. Isso dá para entender dentro da fórmula de espalhamento, essa queda exponencial que aparece aqui, em vez de continuar crescendo linearmente com K, né? Ele decai, vai decair exponencialmente com K. Curiosamente, né, o experimento, né, que foi feito antes do nosso artigo, ele usou esse valor de período aqui, ó, que era não muito longe do pico, né? Então, não sei se foi sorte ou se eles fizeram tentativa e erro para vários períodos diferentes e viram qual que funcionava melhor, né? Então, esse valor aqui, ó, que eu estou indicando, era o valor do período espacial usado lá no experimento do grupo do UMAR, em 2002, né? Então, na época, eles não tinham um modelo teórico que descrevesse esse comportamento, essa otimização que você pode fazer, né? Ok. Essa ideia da força lateral de Casimir é bem interessante, né? Porque é um grau de movimento, de liberdade de movimento distinto, né, do que a gente está acostumado. Então, isso é consequência de você quebrar a simetria de translação espacial, né? Aí você minimiza a energia do vácuo, né, também com o movimento lateral, né, tá certo? Já que não tem mais essa simetria de translação ao longo do plano, né? Bom, aí, nessa mesma linha, a gente pode imaginar que isso foi uma proposta que a gente fez em 2006 também, que vai ter também, além de uma força lateral, um torque, né? Porque se eu tenho essas minhas duas superfícies corrugadas e eu girar uma em relação à outra, é isso que esse desenho aqui está tentando ilustrar, né? A de baixo está fixa e a de cima gira de um ângulo θ. A energia de Casimir vai variar também. E ela é minimizada quando as superfícies estão alinhadas, tá certo? Então, eu vou ter um torque tentando alinhar essas duas superfícies corrugadas, tá certo? E esse torque, por unidade de área, está calculado aqui, né, em função da distância de separação para diferentes valores de período, né? Então, isso foi uma proposta que a gente fez, usando esse cálculo perturbativo, de novo, usando a fórmula aí de espalhamento. E essa ideia aí a gente achou interessante, nunca foi implementada, né? Já se tentou, mas nunca então, se conseguiu fazer um experimento aí de medir esse torque de Casimir para essa configuração. Bom, ok, essa aula vai ser um pouco mais curta, né? Eu vou, então, parar por aqui e vou, na próxima aula, aplicar essa nossa discussão para geometria plano-esfera. Mas, para motivar um pouco, eu vou primeiro fazer uma revisão de experimentos, né?
Por que essa geometria plano-esfera é importante? Ela é importante porque é a geometria que é usada na grande maioria dos experimentos de medida de força de Casimir, né? Sobretudo os experimentos de maior precisão, né? E então isso aumenta muito a importância, né, de você calcular e ter resultados exatos para essa geometria plano-esfera. E o método de espalhamento permite obter resultados exatos, né? O que o pessoal tinha antes do método de espalhamento eram resultados baseados na aproximação de força de proximidade lá do Deriagen, né? Então, isso a gente vai discutir na próxima aula, tá bom? Ok, vou ficar por aqui então. E aqui tem uma lista de pessoas com quem eu colaborei, né? Muitos desses resultados aí que eu mostrei foram de uma pós-doc minha que ficou 1 ano aqui, ela é mexicana, acho que vale a pena mencioná-la aqui, é a Ana Maria, né? Vocês não conheceram? Ela ficou aqui 1 ano e depois ela voltou para o México. Bom, vou ficar por aqui e nos vemos amanhã. Tchau.